Ainda não estamos escolhendo quem vamos entubar, mas não vai demorar muito para acontecer isso. Eu peço para todos, fiquem em casa e cuidem dos seus entes queridos. O apelo de quem está há um ano na linha de frente, os profissionais de saúde pedem que a população se resguarde. E o fim de semana vai ser de lockdown em Santa Catarina. Só vão funcionar os serviços essenciais. E para amenizar um pouco tantas notícias pesadas, uma boa dica para economizar. Quem consome carne bovina pode apostar no peixe. O preço do quilo caiu 30%. Olá, boa noite. Semana encerrando. Hoje faz um ano do primeiro caso de Covid-19 registrado no Brasil e nos encontramos, na verdade, no pior momento da pandemia. Em Santa Catarina, são mais de 30 mil casos ativos e o sistema de saúde em colapso. Com essa situação, o governo do estado decretou mais um lockdown. A medida é a mais restritiva dentro do que se prevê para conter a movimentação de pessoas e a paralisação de alguns setores da economia e, com isso, desacelerar a curva de contaminação. O lockdown é válido a partir do fim da noite de hoje. A partir das 23 horas de sexta-feira, dia 26 de fevereiro, até às 6 horas da manhã de segunda-feira, dia 1º de março, e a partir das 23 horas de sexta-feira, dia 5 de março, até às 6 horas da manhã do dia 8 de março, vamos restringir diversas atividades. Lockdown proíbe a abertura do comércio de rua, shopping centers, centros comerciais e galerias, academias, salões de belezas, barbearias, cinemas e teatros, shows e espetáculos, bares, cafés, lanchonetes e restaurantes. O funcionamento de parques temáticos, parques aquáticos e zoológicos, congressos, palestras e seminários, a utilização de piscinas de uso coletivo, clubes e quadras esportivas, salões de festas e demais espaços de uso coletivo. Fica proibido também a abertura de bancos e lotéricas e a realização de eventos em geral, missas e cultos religiosos. Também ficam suspensos os serviços públicos considerados não essenciais e o calendário de eventos esportivos da Fundação Catarinense de Esportes. E fica proibida a concentração, a circulação e a permanência de pessoas em parques, praças e praias. Só poderá funcionar aqueles serviços considerados essenciais, como unidades de saúde, farmácias, supermercados e indústrias. A comercialização de alimentos e bebidas por restaurantes, bares ou cafés será permitida por teleentrega ou retirada no balcão. A fiscalização será intensificada para evitar aglomeração em qualquer ambiente, seja interno ou externo, que descumpra as medidas sanitárias definidas pela Secretaria de Estado da Saúde. Cabe aos municípios fazer cumprir as normas. Em Florianópolis, o trabalho que já vem sendo realizado diariamente será reforçado. A Força Tarefa reúne a segurança pública e a vigilância em saúde. Vai percorrer a cidade fiscalizando locais onde há recorrência de violação das normas, locais onde há histórico de aglomeração de pessoas sem respeito às normas que estão estabelecidas e também haverá um direcionamento para as aglomerações consideradas ilegais ou perigosas. O Estado tem buscado o apoio federal para ampliar a rede de atendimento à saúde e conter o avanço do coronavírus. Mas é preciso a colaboração no cumprimento das regras. Estamos preparados para esse enfrentamento, mas a velocidade do vírus é que está impactando o país inteiro. E agora a gente traz um decreto mais restritivo, conversando com as regiões de saúde também, atuações pontuais. É atribuição, sim, do Estado fazer regramento, mas também é atribuição do ente municipal, que se posicione, porque ele sabe onde estão acontecendo as maiores dificuldades, os maiores riscos. Por conta do novo decreto, neste fim de semana, o transporte público também terá mudanças. Em Florianópolis, vai funcionar com horário de domingo somente para quem estiver se deslocando para o trabalho. As pessoas devem usar crachás ou uniformes à mostra. A Prefeitura de Blumenau suspendeu temporariamente o transporte coletivo aos finais de semana, mas vai disponibilizar linhas especiais para o deslocamento exclusivo de profissionais da área da saúde. Em Criciúma, por exemplo, os ônibus não vão circular. Proibido ir a praias, parques e pontos turísticos em Itajaí. Resultado de um novo decreto municipal, que entrou em vigor hoje. A repórter Grace Ciezemel tem as informações. Olá! O decreto entrou em vigor hoje e terá validade de 15 dias.
Importante ressaltar que essas medidas restritivas serão válidas durante a semana, mas no fim de semana vale o lockdown que foi decretado pelo governo do estado. Vamos às principais medidas então aqui de Itajaí. Academias, bares, restaurantes, shoppings e comércios em geral terão funcionamento permitido das 6 horas da manhã até as 10 horas da noite. Serviços de delivery estão permitidos sem restrição. Cinemas, teatros, casas noturnas, museus, parques temáticos, eventos, shows e espetáculos estão proibidos até o dia 12 de março. Está proibido também o acesso, o trânsito e a permanência de pessoas em praias, rios, calçadões, pontos turísticos, parques e praias. Também está proibida a permanência de comerciantes ambulantes e serviços de alimentação nesses locais. A fiscalização dessas medidas será feita pela Vigilância Sanitária, pela Guarda Municipal, pelas polícias civil e militar e também pelos bombeiros. Inclusive, as equipes de fiscalização estão interditando alguns pontos turísticos aqui de Itajaí, como esse daqui que dá acesso aos moles da Barra. A fiscalização vai acontecer durante todo o dia, mas a força-tarefa será intensificada à noite, porque a gente sabe que é à noite que acontecem as festas clandestinas aqui na região. Bruna, eu devolvo para você aí no estúdio. E agora à tarde, Itajaí revogou o decreto que suspendia as aulas presenciais. Assim, o calendário segue normalmente na segunda-feira, dia 1º, tanto nas unidades da rede pública quanto privada. A decisão foi tomada depois de uma reunião com os representantes das escolas, da cidade e com o Ministério Público. O setor reforçou o compromisso de seguir com rigor as medidas sanitárias, aquelas de prevenção ao coronavírus. E olha, daqui a pouco a gente vai falar com você que já percebeu que a carne, o preço da carne está pela hora da morte, está terrível. E a gente vai te trazer uma boa dica porque tem uma alternativa para isso, mas é daqui a pouquinho. Vamos mudar de assunto? Vamos falar de tempo? Fim de semana vai ser de muita chuva por todo o litoral do estado. Vamos dar uma olhada no mapa, da serra ao litoral. O dia começa com nuvens e chuva pela manhã. Atenção que à tarde pode ter trovoadas, hein? No oeste faz sol também com possibilidade de trovoadas ao longo da tarde. Ainda no oeste a sensação de tempo abafado, tanto no sábado quanto no domingo, por isso também a trovoada. No litoral é que o clima vai ficar um pouquinho mais fresco. No sábado, Florianópolis, Blumenau e Criciúma tem máxima de 27 graus. Chapecó tem máxima de 31, ou seja, vai fazer um calorão em Chapecó ainda no sábado. Vamos dar uma olhada nas temperaturas do domingo? No domingo, Joinville tem mínima de 20 e máxima de 27 graus. Lages, mínima de 11 graus. E Chapecó também com máxima de 31, aí uma das regiões mais quentes do estado. Agora sim, vamos falar dessa dica para você de casa. O preço da carne bovina está nas alturas. Mas a boa notícia é que tem uma alternativa. O preço do quilo do peixe caiu 30%. A opção é boa para o bolso e também para a saúde. A procura pelo peixe aumentou durante a pandemia, o que impulsionou a venda do produto. Isso tem um motivo. Como a carne vermelha ficou mais cara, o peixe se tornou uma alternativa para o consumidor. A gente já tem o costume de comer mais peixe e frutos do mar do que carne vermelha. Então a gente continua consumindo, também tem a ver com a saúde e a diminuição de consumir carne vermelha mesmo. Comparado à carne vermelha, o peixe deu uma diminuída, assim. Ou carne suína, também que está num valor bom. No mercado do peixe de Itajaí, o quilo do peixe teve em média uma queda de 30% no preço, o que consequentemente aumentou as vendas. Todo mundo aqui foi obrigado a baixar o preço da mercadoria para vender, devido que é uma mercadoria fresca, né? E a gente precisa de um grande fluxo. E para quem gosta de camarão, esse também é o momento de aproveitar. Isso porque o preço do camarão também diminuiu nesses últimos meses. Principalmente esse aqui, o camarão Rio Grande, que custava R$ 35 antes da pandemia e agora está sendo vendido a R$ 19,99 o quilo. Nós colocamos 1 quilo aqui nessa bandeja para você conseguir visualizar a quantidade que isso representa. Ou seja, com menos de R$ 20 dá para levar tudo isso para casa. Só no mês de fevereiro, o mercado do peixe já vendeu cerca de 30 toneladas do camarão tipo Rio Grande. Essa economista explica que substituir ou complementar os alimentos na mesa é uma atitude inteligente e pode fazer a diferença no fim do mês. O resultado dessa economia mensal
às vezes pode parecer pequena, mas dá para pagar às vezes uma conta de luz, dá para mexer no orçamento da casa, quem sabe pagar uma outra despesa, uma outra conta que esteja pendente. E olha que com a chegada da quaresma, a tendência é que o consumo do peixe aumente ainda mais. Conforme dados da Associação Brasileira de Piscicultura, a produção de peixes de cultivo cresceu 5,9% no ano passado, alcançando mais de 800 mil toneladas. Foi o segundo melhor desempenho desde 2014. Tá aí, o negócio é você equilibrar o bolso e escolher uma alternativa sempre mais barata. Olha, a gente já falou hoje que faz um ano do primeiro caso de Covid no Brasil. De lá para cá o cenário mudou, mas tem muita gente se arriscando na linha de frente desde o começo. Dia 26 de fevereiro é lembrado como o dia que o coronavírus chegou no Brasil. O primeiro caso foi registrado em São Paulo. Um homem de 61 anos. Foi o primeiro de milhares. O vírus desembarcou em Santa Catarina, infectando várias pessoas. E, infelizmente, fez a primeira vítima no estado. Hoje é dia 26 de março. Nós queremos aqui, de público, lamentar a primeira morte que nós tivemos agora do coronavírus, com resultado de exame positivo para coronavírus em Santa Catarina. Mas se essas datas não devem ser comemoradas, por outro lado, elas podem marcar o início de um reconhecimento para uma profissão que merece, e muito. Desde que o primeiro caso do coronavírus surgiu no Brasil, a vida mudou, o vírus se multiplicou. Infelizmente, pessoas acabaram falecendo. Mas a batalha desses profissionais em salvar vidas continua, apesar de todas as dificuldades. Profissionais da saúde na linha de frente, de todo o estado, relataram para a nossa produção as dificuldades em lidar com esse inimigo invisível. Perder as pessoas que não são meus amores já é estressante demais. Ainda não estamos escolhendo quem vamos entubar. Ainda não. Mas não vai demorar muito para acontecer isso. Pouco tempo depois, Patrícia perdeu um cunhado por conta da Covid-19. Mais uma vítima que o estado já teve. Márcio tem trabalhado tanto nesse pelotão de frente que não consegue esconder o cansaço e também a marca da máscara no rosto. Atualmente, a gente está recebendo pacientes de outras regiões do estado também para esse atendimento, o que acaba sobrecarregando toda a nossa equipe de atendimento em relação ao coronavírus. A ansiedade bate, o coração acelera, a dor no peito vem cada vez que a gente vê um paciente grave, que acaba indo para a UTI ou, infelizmente, até vindo a óbito conosco aqui. Para a Michele, que é enfermeira em Lages, o sentimento é de preocupação, mas às vezes fica difícil segurar o choro. Quando eu venho para o centro de triagem, eu deixo em casa meus filhos, deixo a minha mãe, que faz um ano que eu não vejo, que eu não quero ter contato. Minha avó tem 86 anos, é complicado. Eu peço para todos, fiquem em casa e cuide dos seus entes queridos. Só quem está vendo todos os dias isso acontecer tem a dimensão do tamanho dessa tragédia, né? E você já ouviu falar da nova variante do coronavírus que está circulando aqui no estado, né? Você tem ideia da gravidade dela? Só aqui na Grande Florianópolis, 16 casos são suspeitos. A médica patologista Nelise Lopes vai explicar melhor a gravidade dessa variante para a gente. Olha só. O primeiro ponto é que quando ela contagia o maior número de pessoas, apesar de o percentual de pessoas com gravidade permanecer o mesmo, né, o número absoluto aumenta muito e acaba excedendo a quantidade que consegue ser absorvida pelo sistema de saúde, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que essa certamente não deve ser a única variante que está circulando aqui no estado de Santa Catarina. Esse ponto é importante, né? Essa variante, ela saltou aos nossos olhos, mas provavelmente ela não é a única variante que está circulando aqui na região, e esses 16 casos provavelmente são muito mais, né? Santa Catarina já aplicou um total de 218.597 doses da vacina contra o novo coronavírus nas pessoas dos grupos prioritários. 162.829 correspondem à primeira dose e 55.768 à dose 2. Em um comparativo com o boletim divulgado na última quarta, dia 24, houve um aumento de 6.825 doses que foram
aplicadas. Vamos atualizar então os dados da Covid em Santa Catarina. O estado tem no momento 33.464 casos ativos da doença, 7.242 pessoas já morreram com Covid, 77 só de ontem para hoje. A ocupação dos leitos de UTI no estado aumentou para 90,7%. Esse número era de 90,4% ontem, portanto está aumentando devagarzinho cada vez mais. E você sabe quando fazer o teste para detectar a Covid? O momento de fazer o teste é importante para ter um resultado mais confiável. Nas farmácias, a procura pelo teste rápido não para de aumentar. Desde abril do ano passado, quando foram liberados, mais de 58 mil testes de Covid-19 foram realizados em farmácias de Santa Catarina. Quase metade desse número, 27 mil, só entre o dia 20 de dezembro e 15 de fevereiro, período que compreende as festas de fim de ano, temporada de verão e carnaval. Os números se comprovam no movimento registrado nas farmácias. Nós temos observado ultimamente um aumento substancial na procura por testes de antígeno para detecção da Covid-19. A gente está tendo uma procura semanal de 2.500 testes realizados nas nossas filiais no estado de Santa Catarina. Isso nos preocupa bastante e também reforça a importância das pessoas fazerem corretamente o isolamento. Os testes na rede privada de farmácias custam em torno de R$100 a R$200 e precisam ser agendados. O resultado sai em questão de minutos. Caso seja positivo, os dados são encaminhados para a Secretaria da Saúde do Estado. Atualmente, a orientação principal são para os testes que fazem a detecção direta do vírus, seja por meio do teste rápido de antígeno, que vai avaliar então, a presença dessas proteínas da superfície do vírus na via respiratória, então através da retirada de material com cotonete, ou através do exame de PCR, que detecta então o material genético do vírus, também retirando o material, a coleta de material através do suave, do cotonete. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica lembra da importância de ficar atento aos sintomas, já que se assemelham a resfriados e gripes. Com 72 horas dos primeiros sinais, é recomendado fazer o teste e se manter isolado. Somente com a testagem é possível identificar e tratar os doentes, caso seja positivo, além de evitar novas contaminações. A semana foi bastante movimentada na Câmara dos Deputados. Várias propostas estão em pauta, entre elas a volta do auxílio emergencial. Esse é o comentário de Cláudio Prisco para isso. Boa noite, Bruna. Temos acompanhado nos últimos dias maratonas do presidente da República ao Senado e à Câmara, levando propostas de privatização de empresas como os Correios, a Eletrobras. Observamos também os parlamentares, inclusive os de Santa Catarina, discutindo a tal da PEC da imunidade, que já foi batizada de PEC da impunidade, porque é justamente para protegê-los, impedir a prisão, não por opinião, talvez por mal feito, por prática de corrupção, e isso a sociedade não pode admitir. Vamos ficar de olho nos nossos representantes, os 16 deputados federais. E o que é mais prioritário nesse momento, considerando o agravamento da pandemia em todo o Brasil, e falo aqui de Santa Catarina em particular, nesse momento o que é fundamental? A questão relacionada ao auxílio emergencial, que parece que já está sacramentado, consolidado, que será retomado em março até o final do ano. Mas e os movimentos do governo federal, da Câmara dos Deputados e do Senado? Objetivamente, concretamente, essa é a prioridade número 1, auxílio emergencial. A gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco estou de volta com mais informações para você, não sai daí.